Fala pessoal, estou de volta com a análise de partidas. Vou trazer agora uma partida que eu joguei contra o grande mestre, que ele jogou Grunfeld contra o meu lance de peão de dama. E começando, variante normal até aqui. Ele jogou dama C7. É uma variante que é bem comum também. Joguei dama D2. A ideia é pode mirar nisso aqui no futuro, não vou jogar isso agora. Posso jogar bispo F4, que é um plano que eu jogo normalmente. E também abrir espaço para que eu possa jogar a torre D1, jogar a outra torre para C1. Vocês vão ver aqui. Bom, jogo a torre D8, torre D1. Como eu disse que pode ser uma liberação também, para que a torre possa ir para essa casa, acabei jogando. B6, até a estrutura padrão. Torre de AC1, qual que é a ideia? Ataque indireto na dama, né? Então, caso a posição abra, eu vou ganhar um tempo. Não entendeu o que aconteceu, mas tudo bem. Bispo B5, ok? Bispo F4. Inclusive, então, o computador está desligado, mas fica aparecendo essas avaliações porque a partida já foi analisada por ele. Então, os lances principais vão ter as análises do computador, de qualquer forma. Bispo F4 é um lance duvidoso. E sim, é duvidoso. É um plano que eu particularmente gosto de jogar, mas não é o melhor normalmente. A ideia desse plano é uma ideia muito fechada, muito estrutural. É você forçar que o adversário avance esse peão para que você possa jogar D5. Dito e feito. Qual que é o plano dessa ideia? O plano dessa ideia é que eu troque as peças e com o peão passado eu lute pela vitória. É um plano bem simples. Mas por ser um plano muito estático, talvez não seja o melhor. Eu inclusive preciso fazer um estudo posicional depois para ver qual a melhor ideia de se seguir aqui, nesse tipo de posição. Eu gosto dessa linha bispo F4 D5 porque ela já dá um caráter quase definitivo ao jogo. Muito embora a gente deve observar que o xadrez hoje em dia é uma coisa mais dinâmica, então a gente tem que procurar ideias com mais atividade, com mais dinamismo. Essa ideia de D5 não representa isso necessariamente. Aí aqui, vamos lá, vamos analisar a posição. Joguei bispo F4, a ideia ficou bem clara, eu já expliquei. D5, cavalo A5. E aqui eu podia ter jogado bispo B5, podia ter jogado bispo D3 para voltar. Não quis jogar bispo D3 por um simples motivo. Bispo D3 leva C4, perde tempo. E eu queria colocar o meu peão em C4, não o dele. É bom que esse peão de D5 esteja duplamente defendido, porque caso ele venha com a ruptura em F5, eu possa jogar F3, eu posso até capturar, abrindo a posição dele, que é algo desejável. Então, eu joguei dama D5, é um lance duvidoso, mas isso explica o porquê. Eu tinha uma ideia estratégica aqui, não era puramente cálculo. Joguei dama C4, aqui ele não pode jogar F5. Aqui a ideia dele jogar B5, lógico. Então, A4 não tinha por que não pensar jogar isso. Muito embora eu acredito que o próprio lance F5 aqui era mais forte. Eu pensei que não poderia jogar, mas agora que eu vi que a refutação é essa. Caso eu jogue D6. De qualquer forma, a ideia aqui é, caso eu jogue F5, aliás, nem posso jogar. Aqui eu tenho que jogar F3 mesmo. Aqui eu posso jogar F3 mesmo porque eu preciso defender esse peão. Tem uma forma de defender esse peão que é simplesmente fazendo essa manobra aqui. Mas gostaria de usar essa manobra um pouco lenta. Só que não foi isso que ele jogou na posição, ele jogou A5, A6, ameaçando B5, eu joguei A4. A4 forçado praticamente, não sei porque que esse aqui está apontando para B3 aqui. Bispo C8. Bom, devo admitir que a ideia desse lance, Bispo C8, não é uma ideia de todo ruim. A ideia de Bispo C8 é bem simples, inclusive. Você percebeu que sua peça estava muito mal posicionada, então ele está tentando dar uma nova vida para ela. Só que eu vejo que ele poderia ter uma nova vida de uma forma um pouco mais simples. Sim, sacrifica o peão. Mas essa que é a ideia.
Será que não compensaria a atividade que você vai ter? É uma pergunta. É uma pergunta. Bom, porque quando eu optei por essa linha de D5, o meu plano estratégico era evidente, ter vantagem espacial tremenda aqui. Quando ele devolve com B5 um peão, não é que ele devolve que eu não sacrifiquei, mas quando ele me dá esse peão em torno de atividade, ele está lutando por uma sobrevida. Acho que seria um pouco mais forte do que esse bicho C8. Mesmo que seja uma entrega de peão assim. Bom, torre B6. Torre B1. Já que eu percebi que a ideia de avançar B5 era uma ideia forte para ele, eu logicamente controlei essa coluna, que é necessária. Jogou torre B8, que eu joguei dama C3. A ideia agora é lance de liberação de novo para poder jogar C4. Depois ele jogou bispo D7. Aí ficou evidente que ele estava pensando no plano incorreto aqui. Aqui eu joguei bispo dama toma A6 sem pestanejar. Analisei um pouco para ver se não tem algum contra-jogo, mas não vale a pena eu parar e defender isso aqui. Se eu parar e defender isso aqui, eu estou sendo passivo. Qualquer lance que eu vá defender, ele vai jogar B5, então não compensa. O único lance que realmente evita B5 é o próprio dama 6. Então o New é agradável, eu queria capturar esse peão mesmo. Jogou F5, muito tarde. Desculpa, mas muito tarde. Ele deveria ter preparado essa ideia antes. Agora já não é tão prudente aqui. Aqui eu joguei esse blunder, eu não vi essa ideia de D6. Tem que até tentar entender o porquê dessa ideia de D6. Faz sentido ao passo que você joga D6 para depois jogar a torre B6. Pode ganhar tempo. E já deixar o peão passado avançado. É uma boa ideia. Deixei passar. E sim, o D6 é ruim justamente por causa disso, porque eu perco o bispo, o torre B6. Mas eu sacrifiquei. Aqui fui um pouco ganancioso e tomar esse peão. Qual que era a ideia? Aqui eu poderia fazer isso. E agora, se ele voltar a dama para F6, eu simplesmente tenho a torre D5. Forte. Se ele voltar a dama para E6 ou para F7, eu jogo bispo H4. E agora eu posso tomar o peão de B6 tranquilo. Faltou um pouco de paciência aqui, nessa posição para mim. Aqui jogamos... Eu joguei torre B6 erroneamente. Perdi peça aqui. Mas eu sacrifiquei 2 por 1. Aqui ele poderia escolher qual peão capturar, mas de todo jeito esse jogo não seria fácil para ele, porque o meu plano de D5, embora não seja o melhor plano, ele foi muito útil nessa posição, porque eu usei esses peões avançados para vencer a posição. Então eu joguei aqui. Perdi esse peão aqui, mas fui defender o outro, não poderia perder o outro. Ele não pode capturar o peão D4, porque a torre dele tá caindo. Então ele foi jogar esse lance. E aqui, torre F8, né? Bispo D6. Não tinha nem o que comentar aqui. Bispo D6 era bem óbvio, evidente. Dama G5. Por quê? Dama E4 era o lógico. Dama E4, torre... Dama E4, dama F6, torre F6. Embora que torre F6 não funciona, porque ele tem E5. Dama F6 também não funciona por causa do E5, então esquece. Mas dama E4 por si só já era o lance mais ativo que ele poderia dar nessa posição. E ao passo que esse peão está praticamente caindo, e uma torre contra 2 bichos não é um jogo nem um pouco fácil de enfrentar. É um dos jogos que eu tenho mais trauma de enfrentar, mas eu algum dia vou pegar e fazer um estudo direcionado para isso, de como você jogar melhor numa torre contra 2 bichos, que é complicado, principalmente na posição aberta. E aqui, depois que jogou dama D5, vem um velho intermediário, né? F4, sem pestanejar. F4 sem pestanejar. Eu sei que a ideia dele é capturar minha torre com checkmate. Então, eu evitei isso. E agora eu ainda estou ameaçando a torre dele. Então, melhor para ele realmente capturar. Aí eu joguei bispo F4. Sim, esse lance aqui não funciona, tá? Aparentemente, esse lance não funciona. Aparentemente funcionaria, mas o torre F8 é um lance que exclama e ele ganha tempo.
e ganha posição. Então, não. Não sejam gananciosos, analisem e façam cálculo na posição. Então, não joguei isso, joguei aqui. Ele capturou. Aqui eu estou num jogo bem difícil, mas tem uma pequena diferença. Apesar de ser dois bichos contra a minha torre, os bichos deles estão um pouco deslocados. Não está tendo um plano específico, o bicho dele está na lateral, então não perdi tempo em tentar usar rapidamente a vantagem da torre que eu tinha. O bispo F8 foi horroroso. Dama F8 era o único aqui. O bispo F8 realmente foi infantil, na minha opinião. Joguei torre F1 sem pestanejar. Vale lembrar que aqui seguiria para um jogo extremamente complicado. Extremamente complicado. Eu tenho a vantagem de ter 2 peões passados, mas ele tem a vantagem de ter 2 bispos. Se ele articula essa posição direita aqui, vai ficar bem complicado para eu defender. Eu estou correndo o risco de perder todos esses peões no futuro. De qualquer forma, deixa eu ver a avaliação. Está melhor para as pretas aqui. Empate. Empate. Bom. De qualquer maneira, não foi decisivo na posição. Ele foi um pouco... Foi um pouco teimoso aqui, eu não sei por que ele não quis trocar as damas, eu não sei se por receio de enfrentar essa posição final, mas foi um pouco teimoso aqui, essa teimosia dele vai custar caro. Joguei torre F1. Dama E3 e blunder. Opa, dama E3 no caso. Dama E3 é blunder, eu não preciso nem dizer o porquê. Como é que você vai ter que voltar aqui para defender? E o tempo necessário para essa manobra? E se você tirar, você já sabe, né? Se você tentar tirar isso aqui, dama F6, eu ganho serviço depois. De qualquer maneira, derrota praticamente iminente dele. Ele jogou dama D6, forçado. Só que trocar as damas nessa posição já é bem diferente. Mas ainda assim eu não iria querer trocar as damas aqui. Não iria querer trocar as damas aqui. Embora que nessa posição acho que eu já poderia, porque... Eu já tenho um tempo a mais. E largaria a vantagem todinha. Esquece. Eu fiz certo em não trocar as damas. Eu poderia ter jogado dama G5, mas dama 8 era melhor mesmo. Agora que eu estou lembrando qual foi a ideia que eu joguei esse dama 8. A ideia da dama 8 é jogar E5. Perceba que essa dama está sobrecarregada de defesa de F8 e E5. Então aqui ele joga bispo D5 e E5 direto. Foi uma vitória bonita, porque eu estava muito atento às táticas da posição aqui, quando eu joguei. Essa partida foi jogada num período que eu estava vencendo MIs e grandes mestres com uma frequência um pouco maior do que o normal. Tipo, estava vencendo 1, 2 por semana, que é bastante para mim. Então, foi uma partida desse período, que eu posso dizer de período de ouro. Faz um certo tempo que eu não venço deles, mas também faz um certo tempo que eu não enfrento eles. Eu joguei recentemente com o Neures, mas eu desperdicei a chance de ganhar dele, então deixa pra lá. Então, voltemos aqui. Joguei E5, distraindo a dama. E agora ele tem que jogar E7 forçado, aí eu jogo D6, mais uma distração. Ele tem que jogar dama G7, do contrário ele perde peça. Leva mate. Dama D5. Praticamente todos os lances aqui forçados, ele está numa sinuca total de bico aqui. É que eu joguei D7, que foi horroroso. D7 é horroroso, mas já arremata a posição, de qualquer forma. Apesar de ter sido um lance péssimo. Eu aqui, sinceramente, não vi que eu tinha um ganho de peça fácil aqui. Não vi mesmo. Cara, mais 81. Eu tinha um ganho de peça fácil aqui. E eu não vi. Eu fui precipitado aqui. Eu poderia ter jogado até D6. D6 ganhava fácil aqui. E6 no caso. Aí eu joguei D7. A ideia de D7 é a peça vai ficar sobrecarregada e eu posso capturar o Bitor F8. Por sorte ele não viu esse lance. Por sorte ele não viu o bispo C6.
Porque aqui era torre F8 mesmo. A ideia era torre F8, seguir com final ganho, embora muito difícil, porque ia ter muito cheque, eu tava só com um peão a mais, mas era no final de damas que tava ganho. Aqui eu joguei esse lance, ele tinha bispo C6, ainda bem que ele não viu. Porque bispo C6 teria uma posição bem chatinha aqui. Mas ainda tá ganho de qualquer forma. De qualquer forma ainda tô ganho. Ia seguir pela mesma linha de ter que trocar uma peça por duas e seguir com o final de damas. Então aqui eu retornei. Ele não foi? Então eu capturei. Capturei gratuitamente aqui. Jogou dama C1, mas não tem cheque suficiente. Não tem cheque suficiente. Acaba logo. É que ele tomou em C4, esqueceu do bispo, né? Eu capturei, mato em 2 aqui. Não tem nem o que comentar. Bom, essa foi uma partida que eu joguei contra um grande mestre. Não conheço. Ele não era daqui do Brasil, porque eu joguei esse torneio foi o Torres de Lolé. Torneio de 3+3. Então era partidas que dava para pensar. Eu francamente não gosto de torneio com acréscimo, mas eu aproveito essas partidas com acréscimo contra grande mestre, contra IEMs, para tentar fazer partidas bonitas. Tentar fazer um jogo mais sério, um jogo mais com maior qualidade estratégica e tática. Apesar de eu ter errado taticamente nessa posição aqui, eu soube jogar estrategicamente bem, o que me salvou bastante. É isso. Um pouco de estratégia, um pouco de tática. Foi essa posição aqui. E eu deixo vocês com essa, entre aspas, obra-prima. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo de análise, depois de muito tempo sem postar vídeo de xadrez. E boa sorte nas próximas partidas, vocês vão vencer. Valeu!